comunista! Vai pra Cuba! Vai pra Cuba, maldito comunista, petróleo... Mas afinal, por que Cuba incomoda tanto? Daí na hora de tu fazer aqui, tu bota o Fidel, o Che Guevara, bota vários cubanos muito loucos, tá? Tá. Antes de começar a fazer um breve histórico, a gente tem que entender o contexto. Cuba foi uma das últimas ilhas que tinha domínio da Espanha a conseguir independência. E ela conseguiu independência lá graças à doutrina Monroe, que vinha dos Estados Unidos, e desde lá então os Estados Unidos mantinham uma certa influência sobre a ilha. E daí vai ter um cara, uma figura muito emblemática chamado Sr. Fulgêncio Batista, El Ditador, que lá em 1933 lidera a revolta dos sargentos e tenta dar um golpe de estado em Cuba, que por sua vez o político anterior ao Fulgêncio Batista era um cara autoritário, a população estava insatisfeita, eles vão lá, fazem um golpe de estado bem sucedido. Ele vai assumir o cargo em 1940, daí ele fica em 1940, ele ganha uma eleição em 1940, ele vai até 1944, e depois, com outro golpe de estado, ele assume o poder lá em 1952 e fica até 1959. Nesse período aí, o que ele fez? Ele fechou o Congresso, ele fez grandes plantations de açúcar para os Estados Unidos, ele basicamente alinhou toda a política cubana à política estadunidense. E daí tinha uma diferença social muito grande em Cuba, porque Cuba na época era um dos maiores consumidores da América de vegetal, de carro, de carne. Cuba consumia muito, isso dava um aspecto de país rico, mas quem acabava consumindo isso era uma pequena elite. Geralmente essa pequena elite ou eram empresários estadunidenses ou quem ganhavam por ajudar esses empresários estadunidenses assim. Isso foi gerando uma insatisfação muito grande da camada pobre cubana e da galera classe média. Todos eles começaram a questionar o Fulgêncio Batista. Associa isso à violência, vários escândalos de corrupção que hoje tem no histórico. Tu vai ter um estopim muito forte para surgir duas figuras históricas chamados Fidel Castro e Che Guevara. Fidel Castro era basicamente um estudante de direito na época, assim, depois ele se formou em direito e ele já nutria na época de estudante um certo anti-imperialismo, que era um pensamento até comum na ilha, né? Ele vai tentar tomar o poder em 1953 lá também e acaba sendo preso pelo Fulgêncio Batista. Só que em 1954 o Fulgêncio Batista fala assim, não, meu brother, pode ir embora aí numa política de anistia, o que obriga Fidel a se exilar no México. E lá onde ele conhece o senhor Ernesto Guevara de la Cerda, conhecido como Che Guevara. Eles se conhecem no México. E Che Guevara era formado em medicina, ele foi um dos ideólogos de Cuba, ele era argentino. O Che Guevara valeria a pena fazer um vídeo só sobre ele, mas foi ali onde eles se conhecem, ali onde eles se organizam para tentar a tomada de poder em Cuba. E daí o nome que se dá para essa tomada de poder em Cuba é a Revolução Cubana. O que foi essa Revolução Cubana? Isso era um bagulho até muito louco, assim. Era tipo assim, uns 80 soldados entraram em Cuba ali no iate e foram tentando tomar espaço aos poucos, e aos poucos eles foram conseguindo muita adesão da população insatisfeita lá com o Batista. Então, à medida que eles foram avançando o terreno, eles foram conseguindo muitos adeptos para fazer essa tomada de poder. Eles desembarcaram na ilha em 1957, foram conquistando o terreno, e lá em 1959 o Fulgêncio pica a mula e foge de Cuba, e daí o poder cai na mão do Fidel Castro. Durante esse processo revolucionário, os Estados Unidos não viu o Fidel como um inimigo. Tem até uma entrevista que o Fidel ele dá, que ele fala, não, a gente tá aqui pró-democracia, a gente não vai atrapalhar os interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos até viu com bons olhos no início Fidel Castro, Che Guevara e sua trupe, porque ele achou que não ia incomodar os interesses deles. Hoje isso é visto como um dos grandes erros da CIA, porque ela deixou esses caras, né, tomando o poder, assim, deixou esses caras conquistando a ilha, porque achou que ia ficar tudo tranquilo pra ela. Foi justamente isso que deu tempo pro Fidel e pro Che eles fazerem as reformas de base em Cuba. São elas, assim, basicamente. Eles nacionalizaram os bancos e as empresas, muitos dos Estados Unidos, e foi aí que os Estados Unidos brigou com eles violentamente, não no sentido de guerra, mas os Estados Unidos fez um embargo nessa época, quando começaram a nacionalizar as coisas. Fez reforma agrária e fez reforma no sistema de saúde e educação. Ambos, não gratuitos, né, porque não existe nada grátis, assim. Ambos o Estado banca, mas excelentes, considerados excelentes, assim, tanto a saúde quanto a educação cubana. Principalmente a saúde, que a saúde cubana ela é mais voltada para aquela ideia da prevenção. Ela não é que nem no Brasil. No Brasil não é medicina preventiva. A medicina no Brasil tem os melhores médicos, talvez mais estudados, máquinas melhores, assim, mas ela não é preventiva. A saúde cubana é preventiva. E isso para uma sociedade é bem mais útil, assim. Ele acaba com a oposição local, ele acaba com a imprensa livre local, ele faz os campos de reeducação para gays e outros inimigos
inimigos políticos que eles tivessem, né? Porque isso não era correto, de acordo com o Estado. Tinha que fazer um homem correto, então isso não era correto. Então gay foi acabar indo para campo de trabalho forçado, todos os inimigos políticos e tal. Ele assume, ele tem que acabar com a oposição se ele quiser continuar no poder. Então é isso que o Fidel Castro faz. E daí ele começa a se aproximar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí que eles começam a tomar um caráter de socialista, porque a União Soviética começa a dar muito material para eles, dá muita formação para eles, dá muita estrutura para Cuba, dá muita grana para Cuba. Essa estrutura às vezes perdura até os dias de hoje, assim. A população cubana dá um salto de qualidade de vida assustador, né? Porque a União Soviética ficou bancando, né? Porque para a União Soviética era muito interessante tu ter ali uma ilha que ficava a 150 quilômetros dos Estados Unidos. E aí que dá as treta lá muito louca da crise dos mísseis. Que a gente sabe que quem acabou com a crise dos mísseis foram os X-Men, né? Nesse período, Cuba sofre esse embargo econômico, só que na época não afetava muito Cuba porque ela tinha a União Soviética para ficar bancando ela, né? Então naquela época isso não foi um problema para Cuba. Então Cuba na época da Guerra Fria se torna um dos maiores IDH da América Latina, acaba com o analfabetismo, a expectativa de vida dá um salto gigantesco. Mas à medida que a Guerra Fria vai acabando, quando ela acaba de vez, Cuba sente o embargo. E aqui o embargo ele vai dividir especialistas, tá? Uns falam que o embargo econômico só fortaleceu o regime do Fidel Castro, porque ele usa isso como desculpa, né? A gente não prospera mais porque a gente tem embargo econômico. Então isso foi fortalecendo o Fidel Castro. Outros defendem o embargo, obviamente, né? A ONU, ela critica o embargo, fala que isso é quase uma política de genocídio, porque o embargo ele só pode acontecer em contextos de guerra. Então como Cuba e Estados Unidos não estão em guerra, não teria que ter embargo econômico. Então são alguns pontos aí que a gente tem que ver sobre embargo. Esse embargo econômico vai fazer essa Cuba como? Por exemplo, Cuba é um dos maiores exportadores de açúcar. Se a França compra açúcar de Cuba e faz uma geleia, não pode vender para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não compram nada que tenha matéria-prima cubana, por exemplo. Os estadunidenses não podem entrar com nenhum produto cubano. Tem uma série de restrições, tá no link lá embaixo, algumas restrições desse embargo econômico, tá? Isso foi, de fato, atrapalhando Cuba a longo prazo. Então essa década de 90 para Cuba aí foi muito ruim. Nos anos 2000 o embargo fica mais leve. Cuba pode importar bens de primeira necessidade, inclusive dos Estados Unidos. Daí em 2006, Fidel Castro fica mal de saúde, larga fora do poder, daí tu vai pensar, pô, eleições e tal. Não, entra o irmão dele, Raul Castro, dizem que foi via eleições, e foi eleições mesmo, só que lá como tem um partido só, né, basicamente é ele que assume, é quase sucessor. Assume Raul Castro, as pessoas acham que vai ter uma aproximação dos Estados Unidos, que vão rediscutir essa questão do embargo, até que, com a mediação do Papa ali, o Papa fala com o Raul, o Papa fala com o Obama, e o Obama vai lá e visita Cuba. Primeiro presidente depois de 88 anos que pisa em solo cubano, o Barack Obama. E daí a discussão, obviamente, passa pelo embargo econômico, passa por alguns outros motivos que a gente vai citar ali, só que o embargo econômico nos Estados Unidos ele tem caráter de lei, então não é o Obama querer, eu quero mudar o embargo. Não, não é o Obama, tem que passar pelo Congresso, não é bem assim para acabar o embargo econômico. Tem outros pontos que precisam ser vistos também. A prisão de Guantánamo, que é uma prisão estadunidense, onde se manda lá terroristas, tortura as pessoas, é uma prisão super desrespeitosa com os direitos humanos, assim, Cuba quer de volta o terreno, até o Barack Obama falou que ele ia fechar ela e tal na época, não fechou até hoje, isso é um ponto que tem que ser resolvido. Reparações de ambas as partes, isso é engraçado, os Estados Unidos acha que tem que ganhar uma série de dinheiros na época lá que o Fidel nacionalizou tudo, Cuba acha que tem que ganhar uma série de dinheiro por causa do embargo, então tem que reparar ambas as partes, isso é um ponto a resolver também. E lei de imigração, porque os Estados Unidos facilita a lei de imigração se tu for cubano, então não é o único, mas é um dos motivos que fazem vários cubanos tentarem atravessar ali, irem até Miami, no barquinho e tal, e depois de um ano e um dia o cara pode pedir cidadania estadunidense e o cara ganha, assim, se ele for cubano, né? São vários embrólios, assim, que tem que tentar solucionar para tentar acabar de vez esse problema, mas esse primeiro diálogo eles já tiveram, né? Depois de muitos e muitos anos. Cuba incomoda muita gente porque ela é um dos poucos países socialistas do século XX e ela é uma memória da Guerra Fria, assim, ela é uma memória viva da Guerra Fria, onde tu tem uma coisa que é curiosa, tem uma qualidade de vida muito boa e tu não tem nenhum respeito à liberdade de imprensa, a direitos individuais, assim. Então tu fica sempre nesse impasse. Então por isso que Cuba acaba incomodando as pessoas, porque Cuba é o país socialista que deu certo, boto com muitas aspas, porque tem muita gente que vai defender Cuba, porque ela de fato tem muitas coisas interessantes e que outros países poderiam aprender, por uma questão da medicina cubana, sabe? Ele tem uma série de outras coisas que outros países poderiam aparecer, por isso que incomoda tanta gente. Mas fica uma pergunta, por que que Cuba incomoda e a China não incomoda? Por que que nos grandes meios de comunicação sempre vem falando de Cuba como uma coisa ruim, e não que não seja, mas sempre é sempre Cuba, o ditador Fidel Castro,
lá, e tu nunca vê falando da China, que também tem o mesmo sistema econômico que Cuba, assim. Será que é porque a China produz mais e vende pro mundo, né? Ou não? Hã? Não saberemos. Quando o Fidel foi preso a primeira vez, ele disse uma frase emblemática, que ele falou assim, ó, a história me absolverá. Só que ele falou isso em espanhol, né, que é mais bonito. Mas ele falou essa frase. E aí, a história vai absolver Fidel ou não? O que tu achou do vídeo? Não te esquece de curtir a página, dar joinha no vídeo, compartilhar, me dá um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.